o que leva o ser humano a cometer erros irreversíveis. Será distração, imprudência, correria do dia a dia, pressão do trabalho ou, por que não, forças sobrenaturais. Seja como for esses erros, alguns podem ser fatais para uma, centenas ou até milhares de pessoas e podem trazer consequências sérias por toda a vida. Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural. Hoje falaremos do pior acidente radioativo da história, o Césio 137. Em setembro de 1987, aconteceu o acidente com o Césio 137, em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte com radioatividade de 50,9 TBq, 1375 CI, continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade. O 137 CS, isótopo radioativo artificial do césio, tem comportamento no ambiente semelhante ao de potássio e outros metais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua meia-vida física é de cerca de 33 anos. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de 137 CS, na forma de pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especialmente naqueles onde houve manipulação do material e por onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. Por conter chumbo, material de relativo valor financeiro, a fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono a repassou a outros 2 depósitos, além de distribuir os fragmentos do material radioativo a parentes e amigos que, por sua vez, os levaram para suas casas. As pessoas que tiveram contato com o material radioativo, contato direto na pele, contaminação externa, inalação, ingestão, absorção por penetração, através das lesões da pele, contaminação interna e irradiação, apresentaram desde os primeiros dias náuseas, vômitos, diarreia, tonturas e lesões do tipo queimadura na pele. Algumas delas buscaram assistência médica em hospitais locais, até que a esposa do dono do depósito de ferro velho, suspeitando que aquele material tivesse relação com o mal-estar que se abateu sobre a sua família, levou a peça para a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, onde finalmente o material foi identificado como radioativo. Devido às características do acidente de Goiânia, as vias potenciais de exposição da população à radiação foram inalação de material ressuspenso, ingestão de frutas, verduras e irradiação externa devido ao material depositado no ambiente. A fonte radioativa foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro, porém o acidente radioativo só foi identificado como tal no dia 29 do mesmo mês, quando foi feita a comunicação à Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, que notificou a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Foi acionado um plano de emergência, do qual participaram CNEM, Furnas Centrais Elétricas S.A., Furnas, Empresas Nucleares Brasileiras S.A., Nuclebras Defesa Civil, Ala de Emergência Nuclear do Hospital Naval Marcílio Dias, HNMD, Secretaria Estadual de Goiás, Secretaria da Saúde de Goiás, SESGO, Hospital Geral de Goiânia, HGG, além de outras instituições locais, nacionais e internacionais
que se incorporaram ou auxiliaram à Operação Césio 137. As primeiras providências foram identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida. As áreas consideradas como focos principais de contaminação foram isoladas e iniciou-se a triagem de pessoas no Estádio Olímpico. A descontaminação dos focos principais foi feita removendo-se grandes quantidades de solo e de construções que foram demolidas. Ao mesmo tempo, era realizada a monitoração de qualificar a dispersão do 137 CS no ambiente, além de análise do solo, vegetais, água e ar. Foram identificados e isolados 7 focos principais, onde houve a contaminação de pessoas e do ambiente, e onde havia altas taxas de exposição. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentaram significativa contaminação interna e ou externa, sendo que em 120 delas a contaminação era apenas em roupas e calçados, e as mesmas foram liberadas após a descontaminação. As outras 129 passaram a receber acompanhamento médico regular. Destas, 79 com contaminação externa receberam tratamento ambulatorial. Dos outros 50 radioacidentados com contaminação interna, 30 foram assistidos em albergues e em semi-isolamento, e 20 foram encaminhados ao Hospital Geral de Goiânia. Destes últimos, 14 em estado grave foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 deles foram a óbito, 8 desenvolveram a síndrome aguda de radiação, 14 apresentaram falência de medula óssea e 1 sofreu amputação de antebraço. No total, 28 pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea de radiação. As lesões cutâneas também eram ditas radiodermitites. Os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição do material radiativo, devido às complicações esperadas da SAR. Hemorragia, 2 pacientes. Infecção generalizada, 2 pacientes. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foi acondicionado em containers concretados. O repositório definitivo deste material localiza-se na cidade de Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia, onde a CENEM instalou o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que executa a monitoração dos rejeitos radioativos e controle ambiental. Para executar o monitoramento sobre os efeitos da exposição à radiação ionizante nas pessoas que foram vítimas deste acidente, o governo do estado de Goiás criou, em fevereiro de 1988, a Fundação Leide das Neves Ferreira. Foram definidos grupos de monitoramento dos pacientes de acordo com as normas internacionais, que consideram como critérios de classificação a gravidade das lesões cutâneas e a intensidade da contaminação interna e externa, e que determinou a metodologia dos protocolos de acompanhamento médico. Os cálculos de dose das pessoas foram feitos com base nos resultados dos exames de dosimetria citogenética para a avaliação da exposição externa e de análises de excretas e contador de corpo inteiro para avaliação de contaminação interna. Pela técnica de dosimetria citogenética, estima-se a dose recebida através das aberrações cromossomais causadas pela radiação. A dose estimada é proporcional ao número de aberrações existentes. A técnica de análise de excretas é chamada de monitoração in vitro e a de concentrador de corpo interno. Detectores de radiação são colocados próximos ao corpo e interferem a quantidade de material radioativo incorporado e, subsequentemente, a dose monitoração em vivo. Sem dúvida,
O acidente radiológico com Césio-137 forneceu ensinamentos e possibilitou aprendizados para todo mundo, em todas as áreas do conhecimento humano. Das várias lições aprendidas neste acidente, podemos nos referir àquela que se trata da nossa responsabilidade em conhecer as consequências de se lidar com ciência e tecnologia, ao ampliarmos os cuidados que priorizam a ética e o respeito à vida. Os dois homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, dois catadores de lixo da cidade de Goiânia, entraram em uma clínica abandonada, encontraram uma máquina ali dentro e a desmontaram. Mal sabiam eles que causariam o que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl em 1986, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Os dois homens retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamento contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo, e dentro havia um cilindro que continha 19 gramas de Césio-137, uma substância altamente radioativa. Pior acidente radiológico da história deixou 249 pessoas com contaminação significativa e 6.000 toneladas de lixo radioativo. Veja a cronologia do caso, cujos resíduos ainda emitirão radiação pelos próximos 300 anos. O começo nas ruínas. As versões sobre o acidente têm algumas variações. Segundo relatos em um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, dois catadores encontraram em setembro de 1987 um aparelho usado em radioterapia abandonado desde 1985 no antigo prédio do Instituto Goiano de Radioterapia. Sem saber do perigo, Wagner Pereira e Roberto Alves levaram o objeto na esperança de ganhar algum dinheiro. O transporte até o Ferro Velho. Entre 10 e 13 de setembro de 1987, Wagner e Roberto transportaram o equipamento que pesava mais de 200 quilos num carrinho de mão. A peça com fonte radioativa contendo 19 gramas de Césio-137 é levada até o Ferro Velho de Roberto, na Rua 57. Ele e os funcionários passaram alguns dias tentando desmantelar o equipamento. O rompimento na Rua 57. Em 13 de setembro de 1987, o cabeçote é rompido. No seu interior, os funcionários do Ferro Velho encontraram um recipiente de metal. Dentro da, entre aspas, marmita, como chamaram o recipiente, estava armazenado o Césio-137, que já começava a espalhar contaminação. No mesmo dia, Roberto e Wagner têm náusea, vômitos, mas o diagnóstico é de intoxicação alimentar. Fascínio pelo brilho azul. Em 18 de setembro, a cápsula é vendida para o Ferro Velho de Devair Alves Ferreira. Ele se encanta pelo brilho azul do pó misterioso, só revelado no escuro. Na sequência, ele e a esposa Maria Gabriela adoecem. Recebem visitas, que são apresentadas ao Césio-137 e levam fragmentos do material para casa. No recorte de jornal, a foto, Devair aparece na janela de um hospital em Goiânia, salvo pela falta de brilho. Odesson Alves Ferreira visitou o irmão Devair, já doente. Apresentado ao material misterioso, ele colocou uma pequena fração na palma da mão esquerda. Esfregou com o indicador direito, mas não se interessou. Tive sorte porque ainda era dia. Não vi o tal brilho encantador, conta. Ele ficou meses internado, perdeu parte do dedo e fez uma cirurgia experimental para curar a ferida na mão. O primeiro alerta. Desconfiada,
Maria Gabriela associa a doença à cápsula. Com a ajuda de um funcionário do ferro velho, ela transporta o objeto num saco de estopa até a vigilância sanitária, de ônibus. Aos funcionários, diz que aquilo estava matando sua família. Era 28 de setembro. O Césio-137 já contaminava e emitia radiação há 16 dias. A descoberta do acidente radioativo. Em posse de um cintilômetro similar ao da foto, o físico Walter Mendes vai até o prédio da vigilância sanitária verificar a peça suspeita. Ele visitava a cidade e soube dos pacientes doentes que, a essa altura, já começavam a apresentar lesões na pele. Quando se aproxima do saco de estopa, o apontador do cintilômetro dispara. Era 29 de setembro, o acidente radioativo era oficialmente reconhecido. Caçada nuclear. O físico se dirige ao ferro velho de Devair e constata a contaminação. Com dificuldade, convence a família e vizinhos a deixarem o local. Começa então o isolamento das áreas e a caça aos focos de contaminação. Já sob a liderança da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, na noite de 30 de setembro, é confirmado o Césio-137 como fonte radioativa. Tratamento às vítimas. Enquanto isso, 22 pacientes contaminados foram levados para o estádio da cidade. Os casos mais graves eram direcionados para o Hospital de Doenças Tropicais. Em 2 de outubro, 6 pacientes foram transferidos em aviões da Força Aérea para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Dentre eles, o catador Wagner Mota. Foto. No dia seguinte, outros 4 seguiram o mesmo destino. Estádio como QG. A base da operação da CNEN era o estádio. Mais de 112 mil pessoas foram examinadas no local. 249 apresentaram uma taxa significativa de contaminação. Eles tomavam seguidos banhos e, em alguns casos, recebiam doses de azul da Prússia, testado em 1986, depois do acidente nuclear de Chernobyl. O medicamento eliminava o césio pelas fezes e urina. Destruição e descontaminação. Paralelamente, o trabalho de descontaminação dos focos era conduzido. Casas inteiras foram destruídas, memórias pessoais guardadas em fotos, documentos e objetos também viraram lixo radioativo. Animais de estimação e plantas foram eliminados. Tudo era colocado em latões de metal, provisoriamente aguardando um destino adequado. A primeira morte. Leide das Neves, 6 anos, foi a primeira vítima a morrer em 23 de outubro. Ela ganhou o pó brilhante do pai, Ivo Alves Ferreira, brincou com o césio e depois comeu ovo com as mãos sujas. Leide foi atingida com o maior grau de contaminação. A mãe dela, Dona Lourdes, quase não conseguiu enterrar a filha. A multidão que atirava pedras contra o caixão revestido de chumbo precisou ser contida. Mais vítimas do césio. Maria Gabriela, esposa de Devair, foi a segunda vítima do césio. Em 27 de outubro, morria Israel Batista dos Santos, 22 anos. Admilson Alves, 18 anos, faleceu no dia seguinte. Ambos trabalhavam no ferro velho de Devair. Na foto, Israel aparece num jornal da época antes de ser transferido para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Lixo radioativo. As 6.000 toneladas de lixo radioativo foram armazenados em 4.200 tambores de latão e 1.400 caixas metálicas. Todo o trabalho de descontaminação durou de outubro de 1987 a janeiro do ano seguinte. A escolha do local do depósito também foi polêmica. A pequena abadia de Goiás, que se emancipou após o episódio, recebeu todo o conteúdo. Visão do depósito. O trabalho de construção do depósito, erguido no terreno de uma mineradora, levou 10 anos, até que a obra fosse finalizada.
Os resíduos ficavam sobre um piso de concreto coberto por uma lona. Da torre de observação, é possível avistar 2 montes cobertos por grama. É onde ficam os resíduos que vão emitir radiação pelos próximos 300 anos. Visitas e monitoramento. O depósito, onde fica a sede da CENEM, se transformou numa espécie de museu do Césio 137. Cerca de 6.000 estudantes visitam o local anualmente. Um aparelho instalado recentemente pela IAEA mede a radiação em tempo real e envia os dados para a agência na Áustria. Os níveis estão dentro da normalidade, diz a CENEM. Depois da descontaminação. O terreno onde funcionava o ferro velho de Ivo, pai de Leide, foi descontaminado e não sofreu interdição. Atualmente, há moradores no local. No antigo ferro velho de Devair, nada foi construído. Já o terreno da Rua 57, onde a cápsula foi rompida, foi desapropriado. A cada 3 meses, técnicos fazem medições e coletas nos locais, que estão livres da contaminação, afirma a CENEM. Brigas na Justiça. Funcionários do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, a CRISA, atuaram na descontaminação. Dos chefes, receberam a informação de que se tratava de um vazamento de gás. Foram reconhecidos como radioacidentados apenas em 2002 pela ação do Ministério Público Estadual. João de Barros, presidente da Associação dos Contaminados e Irradiados do Césio 137, mostra fotos de colegas que adoeceram. Lista de compra. Muitos funcionários do antigo CRISA ainda brigam na justiça pela pensão federal e acesso gratuito a remédios. Eles atuaram como motoristas, ajudantes de serviços gerais, mecânicos de máquinas pesadas. Antônio de Abreu Caldeira, o primeiro à direita, 71 anos, era comprador e se lembra dos produtos que entregava nos canteiros: lonas, motosserras, enxadas, foices. Vítimas invisíveis. Ilza Santos, ainda invisível para o Estado. Os 2 filhos dela, Leomar, morto em 1999, e Gilmar, morto em 2005, eram catadores e trabalhavam no ferro velho do Ivo. Nunca foram reconhecidos como vítimas. À época do acidente, técnicos da CENEM levaram sofá, geladeira, roupas e outros objetos. Ilza jamais foi indenizada. Na foto, ela mostra as panelas que os filhos catadores traziam da rua. E você, se entrasse em um prédio abandonado, encontrasse um pozinho brilhante e encantador, o que você faria? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva em nosso canal e até a nossa próxima história!